Olá, outra vez bem-vindo ao Café com Ferramentas. Hoje a gente vai apresentar aqui uma ferramenta que não é muito comum. É uma ferramenta que vai, de certa forma, te direcionar a uma reflexão. Até que ponto essa prática do trabalho manual, da marcenaria e de outras coisas pode ajudar na sua saúde. Para isso, eu tentei durante um tempão trazer, finalmente consegui. São dois doutores em psicologia, o Jorge e a Ariane, que vão ajudar a gente a responder questões do tipo: será que realmente esse hobby da marcenaria, esse hobby da costura, esse hobby do tricô, esse hobby da pintura é capaz de ajudar na nossa saúde? Até que ponto as frustrações que eu desenvolvo a partir do instante que eu não consigo realizar aquilo que está no meu imaginário, como lidar com isso? Fica com a gente, Café com Ferramentas. Compartilha, divulga. Só você pode viabilizar o espaço aqui no nosso canal. Obrigado. Bom, peraí que tocou a campainha. Tocou a campainha, ela foi ver lá. Isso aí geralmente acontece. Na hora exata. Você entrou, a campainha tocou. Exatamente. Isso aí acontece aqui acontece toda hora. Se bobear, daqui a pouco o Gessel grita lá na porta. Senhores, bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Ferramentas. Hoje a gente vai ter um bate-papo com duas personalidades, ou melhor, dois doutores em psicologia que vieram visitar o nosso Café com Ferramentas aqui. É um prazer receber o Jorge e a Ariane. Então, só para vocês entenderem o objetivo desse encontro, é que o Café com Ferramentas, desde lá do início, ele tem lá como objetivo mostrar sobre ferramentas, né? E desmistificar algumas coisas. Se fala muito que o uso lá de ferramentas, a prática dos trabalhos manuais, ela está muito associada à saúde, à qualidade de vida, à falta de estresse, ao alívio, enfim, atribui-se muito aos trabalhos manuais uma cura. Só que isso é dito sem um embasamento teórico. Então, o Café com Ferramentas trouxe aqui essas duas personalidades, especialistas em psicologia e comunicação, entre outras coisas, que exercem diariamente o trabalho manual. E a gente vai tentar, com isso, mostrar se é verdade realmente que isso melhora a nossa saúde. Eu vou passar para a Ariane primeiro, para que ela fale um pouco sobre essa questão de saúde e trabalhos manuais, saúde e marcenaria, saúde e costura, e depois eu vou lá para o Jorge. Boa tarde aí, Ariane. Um beijo. Boa tarde a você, boa tarde a todos, né? Não vou dizer boa tarde ao Jorge, porque já dei bom dia para ele hoje. Então, essa é uma questão muito interessante que você faz, né? E a gente comumente ouve as pessoas dizerem, né, que trabalhar o trabalho manual ajuda a saúde mental e tudo mais, existe
alguns tipos de trabalho terapêutico feito com isso, a tal da terapia ocupacional, etc, etc. Mas, assim, eu acho que talvez uma coisa importante a ser dita logo de saída, e eu sei que o Jorge tem outras coisas para complementar isso, é dizer que uma oficina em casa, ela não cura nada, né? Ela não tem o potencial de cura, não é isso. Eu acho que é uma questão crucial a gente entender o que nós queremos com o trabalho manual e como esse trabalho manual entra na nossa vida cotidiana, né? Qual é a razão de ser dele, né? É como um autor que diz para a gente, eu escrevo porque eu preciso escrever, porque isso para mim é fundamental e importante, né? Eu não escrevo para me curar de alguma coisa. Então, a oficina, as ferramentas, o trabalho manual, aquilo que a gente pode designar como um certo tipo de artesania, né? Ela tem que ter dentro da nossa vida uma certa clareza, né? Porque senão ela vira uma coisa para encher o tempo ou uma fuga, né? Uma fuga da realidade. Você entra na oficina, esquece todo o resto, porque você tem que concentrar a sua atenção no que você está fazendo. E quando você fecha a porta da oficina e volta para o cotidiano, os problemas estão todos lá ainda para serem resolvidos, né? Então, é necessário que se tenha clareza em relação a isso, né? O que nós queremos com a oficina na nossa vida, o trabalho manual na nossa vida, né? Não pode ser simplesmente para encher o tempo, para preencher um vazio que eu tenho dentro de mim, ou simplesmente para ocupar a minha cabeça com alguma outra coisa que não o problema que eu tenho que resolver, né? Então, acho que esse é o ponto inicial de saída, né? Acho que isso é necessário. E outra coisa que eu acho que eu vou abordar um pouco mais adiante, mas deixa o curso da nossa conversa correr, é o fato de lembrar que eu não considero muito o trabalho manual como uma terapia. Eu não penso dessa forma, exatamente em função daquilo que eu falei anteriormente. Mas eu acho que isso a gente vai abordar um pouco mais adiante, depois que a gente desenrolar um pouquinho mais esse nó aí. Aí eu acho que talvez o Jorge possa complementar um pouco mais aí as coisas que eu falei, até do ponto de vista dele. Ele tem umas questões bem interessantes aí também para colocar. Jorge, antes de você falar, recentemente eu vi um profissional, por sinal era da área do direito, que é marceneiro, pelo menos se diz marceneiro, dizia a seguinte frase: me contrate depois de eu ter passado pela minha marcenaria há algum tempo. Eu serei bem mais eficiente. Eu não gostei muito disso, não. O que você acha? Mas com que sentido ele disse isso? Ele vai ser mais eficiente o quê? Na marcenaria ou no direito? Eu acho que é na profissão, né? Não sei eu acho que é na profissão. Uma coisa que a gente aprende em psicologia é que as palavras têm muitos significados, né? Então, eu não sei exatamente do que ele está dizendo, né? Talvez seja na direção de que ele se torne melhor marceneiro. Bom, enfim, pode ser que sim, mas na área do direito, talvez para se acalmar, escrever melhor ou fazer alguma coisa. É muito ambíguo uma frase dessa, entendeu? É como se ele talvez estivesse dizendo que a Ariane acabou de mostrar que não faz sentido, né? Quer dizer, alguma coisa está muito ruim, ele vai para a oficina e fica melhor. É uma pretensão assim que não faz muito sentido, viu? O entendimento que eu tive dentro do contexto, essa frase estava num vídeo, foi que ele se julgava um profissional
muito melhor quando ele passava pela marcenaria. Eu achei tudo isso muito esquisito. Então, mas o entendimento lá que eu tive foi esse. E também é preciso entender, veja só, a psicologia é um negócio complicado. Há uma diferença entre o que eu acho que vai acontecer e o que realmente aconteceu, né? Quer dizer, na verdade, muitas vezes as pessoas têm uma autoavaliação que não tem nada a ver com aquilo que acontece. É uma longa conversa, mas me lembrei de imediato uma experiência feita nos Estados Unidos com bandas, na época dos anos 70, né, que usavam drogas, e eles achavam que tomando drogas e eles tinham um desempenho extraordinariamente melhor. Bom, aí um dia um psicólogo resolveu testar isso, né? Quer dizer, chamou maestros, músicos, pediu que eles gravassem com droga e sem droga. E descobriu que duas coisas. Primeiro, a gravação não mudava nada. Segundo, ela piorava quando eles faziam uso de drogas. O que significa que a autoavaliação que eles tinham daquilo que eles estavam fazendo é que dizia para eles que estava melhor, mas ninguém achava, entendeu? Eles achavam. Então, quando uma pessoa diz, eu fico melhor depois que vou para a marcenaria, bom, enfim, isso é uma frase vazia, né? Porque quem está comparando o quê com o quê, né? Como é que você pode... É uma impressão meramente subjetiva de que eu me sinto mais calmo, talvez, para resolver alguma coisa. Mas não tem nada além disso, ok? Agora, eu queria te agradecer, antes de mais nada, o convite, que é uma coisa que, logo de entrada, né, e dizer também o motivo pelo qual a gente aceitou, com muito prazer, o teu convite, porque o teu canal e você, que a gente já te conhece há alguns anos, né, é uma coisa que tem um diferencial. Né? O teu diferencial não é transformar as coisas em coisas técnicas, é colocar as coisas dentro de um contexto que é histórico, é alguma coisa que pode ser discutida de outra maneira. Você foge dessa visão, que é uma visão muito fechada, para uma visão que eu acho muito interessante. Por exemplo, você tem uma seção que você criou, que é se a ferramenta é nova ou se não é nova. O que uma ferramenta agora tem daquilo que tem do passado. Olha, isso é um movimento histórico interessantíssimo, né? Quer dizer, entender que nem sempre o novo é melhor do que o antigo, o novo é tributário daquilo que já passou, é entender que a ferramenta é uma produção humana. Eu acho isso muito interessante. Isso não é uma visão comum, né? Quer dizer, é algo que revela a própria humanidade do homem, né? Quer dizer, eu acho que o teu canal tem um diferencial, eu vou te chamar de engenheiro humanista, viu? Que é o que eu vejo em você, um engenheiro preocupado com as coisas humanas, com as coisas que envolvem o homem histórico, entendeu? E isso faz com que toda a questão da marcenaria, né, da artesania, adquira um caráter muito mais interessante, muito mais fascinante. E sem considerar, bom, somos amigos, eu tenho um carinho, um respeito por você, né? Mas, na verdade, eu respeito muito também a tua perspectiva. É uma perspectiva com a qual eu e a Ariane nos sentimos muito à vontade, né? Eu acho que a segunda coisa que eu também queria assim deixar claro é que quando a gente chama um psicólogo para falar, a gente não sabe com quem está falando. Se isso aqui fosse uma reunião de psicólogos, seria mais fácil. Mas como não é, então talvez seja bom a gente dizer duas ou três coisas antes. E aí a gente depois segue. Primeiro, e eu acho que você já sabe disso, nós não somos animadores espirituais de ninguém. Então, na verdade, nós não falamos nada que faça com que o mundo fique melhor automaticamente. Nós não acreditamos, por exemplo, em livros de autoajuda. Então, quem procura livros de autoajuda é um tipo de pessoa que quer uma simplificação da vida, né? Ele quer, numa frase, resolver o dilema da vida dele. E também detestamos palestras motivacionais. Então, eu acho assim, são três princípios que eu acho que já dão noção do que nós pensamos a respeito das coisas. E a outra que eu acho que, pelo menos dizer isso, a psicologia, para nós, é um campo interdisciplinar. Então, na verdade, ela é um campo que abarca sociologia, filosofia, todas as ciências humanas e sociais. Bom, só isso já, pelo menos, já diz quem somos nós. Nós não seguimos o padrão de uma psicologia tal como a maioria das pessoas pensa. Então, nós temos uma visão muito mais social do que praticamente é comum a gente encontrar entre nós. Então, como a gente não vai discutir psicologia, nós vamos conversar sobre
oficina, marcenaria, artesania. Isso eu acho que dá o tom da nossa fala. É por aí, é por essa perspectiva que nós vamos discutir algumas questões, ok? Então, acho que seria um ponto. O outro, eu acho que seria também dizer um pouco como é que nós chegamos onde chegamos. E uma das coisas que eu acho importante é que há uma separação no Brasil entre trabalho manual e trabalho intelectual. Então, a primeira estranheza é, mas como é que psicólogos, trabalhando com madeira, você ainda tem uma afinidade pela engenharia, uma psicólogo trabalhando com madeira ou uma psicóloga trabalhando... É porque isso é uma coisa histórica no Brasil, né? Nós nos construímos assim, separando o trabalho manual do trabalho intelectual, né? Quer dizer, as classes mais favorecidas não mexem nada com as mãos, né? E aqueles que não têm dinheiro, que são os artesãos, seriam encarregados de fazer as coisas manuais. E é claro que isso é uma divisão artificial que não faz sentido nenhum, né? Na verdade, nós percebemos isso por formação. Eu venho da classe operária, sou filho de operário, portanto, para mim não foi difícil entender que havia uma perfeita dissociação artificial. Quer dizer, para mim, trabalho manual e trabalho intelectual não são dissociados. Eles fazem parte da vida, né? Pertencem à própria lógica da vida. E se criou no Brasil também uma coisa que eu acho terrível, que é o demérito do trabalho manual. Quer dizer, quando você fala de um artesão, você está falando, parece, de uma coisa menor. Mas não é uma coisa menor, né? Pelo contrário, ele é uma coisa tão importante ou mais importante do que o trabalho intelectual. Mas no nosso país se criou essa imagem, né, de pessoas que são artesãos, né, são muitas vezes olhados de uma maneira como se fossem pessoas inferiores, né? No meu caso, não foi difícil fazer um percurso, chegar até a madeira e, num dado momento, alguns anos atrás, eu fiz um curso na Espanha de tornearia com Tony Porto, que é um grande torneiro, e dali para frente, evidentemente, as coisas se moveram. Minha oficina é mais voltada para tornearia de madeira, né? Eu mexo pouco com marcenaria, muito pouco, e basicamente mais com tornearia. Já a Ariane tem um outro percurso. A Ariane tem um percurso um pouco diferente do meu, que talvez seja bom a Ariane falar um pouco. Só para situar quem nós somos, de que ponto a gente está falando, né? É isso que você está falando aí, né? Principalmente a questão da engenharia, porque quando a engenharia nasceu, ela vem do verbo criar, engenhar. E essa engenharia, o engenho, tem como objetivo, ou seja, nasceu no bojo da melhora da vida humana, como a medicina. Só que, por um percurso tortuoso, esse foco mudou. Esse foco muda da melhora da vida humana para a melhora da produção. Sim. Ou seja, tornar a produção mais lucrativa. Sim. Que necessariamente não significa que vai melhorar a vida humana. Então, quando essa transição ocorre, o engenheiro passa a ocupar uma posição menos artesanal para mais burocrática, porque o operariado passa a ser um elemento de produção. Bom, mas eu esqueci de falar aqui, gente, tanto o Jorge quanto a Ariane, eles são professores da Universidade Estadual aqui do Rio, né? Foram, no caso, já aposentaram, então tem uma larga experiência em universidade, enfim. São pessoas que é com muito orgulho que trago elas aqui para trazer um pouco de teoria para as nossas hipóteses, né? A gente cria algumas hipóteses e muita coisa associada ao marketing, que é muito perigoso. Toda hipótese que se cria no campo científico associada ao marketing é uma coisa terrível. Então, a gente traz um conteúdo aqui para que a gente possa tirar as nossas conclusões. E eu vou entrar lá num tema aqui, que está lá no nosso roteiro, que é a questão do tempo, né? A gente tem um crescimento, aí as estatísticas de mercado mostram um crescimento muito grande
na área do faça você mesmo, né? Ou seja, não é por acaso isso, é por várias razões, principalmente pela razão do mercado se abrindo e da escassez da mão de obra, né? A partir do o grande golpe na nossa classe média foi quando tiraram da gente a possibilidade de ter as nossas coisas feitas por outras pessoas. Então, o próprio mercado tirou isso, né? Hoje, você ter chamar uma pessoa lá na sua casa para realizar um serviço manual é extremamente caro. Então, esse faça você mesmo entrou nesse buraco aí. Então, voltando à questão do tempo, eu queria que a Eliane falasse um pouco para a gente de duas coisas, né? O tempo da literatura, do aprimoramento, junto com a prática, né? E o tempo das redes sociais. Eu não posso deixar de falar nas redes sociais como elemento influenciador de tudo isso, né? Então, e eu falo isso porque muita gente acha que vendo 200 vídeos de tricô vai aprender a fazer tricô. Eu acho que não. O que você acha, Ariane? Olha, essa ideia é verdade, viu? Isso que você falou é tudo verdade. Tem gente que acha que vendo vídeo de tricô vai aprender a fazer tricô mesmo. Só que a maior parte dessas pessoas não sabe que tem que botar a mão na massa, né? Ou seja, você tem que pegar a agulha de tricô e a linha e botar lá a coisa para tecer a malha, senão nada vai acontecer. E é verdade, assim, há uma noção muito grande atualmente de que um certo tipo de conhecimento prático ele se dá de forma mágica, né? E a magia está exatamente em ver um número extenso de vídeos. É claro que vendo muitos vídeos, quando você já tem alguma experiência, você consegue perceber com clareza o que está sendo dito ali de certo, que é coerente com o que você anda fazendo, ou lendo, ou, né? Enfim. Então, acho que isso é absolutamente necessário, né, para que a gente consiga compreender o quanto as mídias estão dando, fazendo uma indicação para a gente de simplesmente ver coisas e não compreender o que nós estamos fazendo. Acho que é necessário que a gente compreenda o que está fazendo. Eu nunca deixei de comprar livros, né? Mesmo na área de artesanato, né? Então, eu tenho meus momentos de trabalho em que é necessário que eu vá até os livros, né? Fiz isso com encadernação, fiz isso com escultura, né? Com escavar com carimbos, esse tipo de coisa. Fiz isso com o tricô, o crochê, o bordado, e tudo isso. E tudo isso sempre fez parte da minha vida. Não foi uma coisa assim que, porque eu me aposentei e resolvi encher meu tempo. Não. Desde que eu me conheço como gente, eu sempre tive trabalhos com os quais eu fazia trabalhos manuais, ou seja, minha mão sempre esteve em contato, né, com alguma coisa, assim como o meu pensamento. É isso que o Jorge falou anteriormente. Assim como ele, eu nunca separei trabalho intelectual de trabalho manual. Eu sempre fiz as duas coisas. Ora, se eu antes me dedicava mais ao trabalho como professora de pesquisa, extensão, pós-graduação, estágio e tudo mais, nesse momento eu inverti, né? Aquilo que era antes ocupava 90% do meu tempo, eu inverti. Agora as ocupações que ocupam 90% do meu tempo são as ocupações manuais, que sempre amei de paixão e que sempre fizeram parte da minha vida. Então, não é nenhuma surpresa isso na minha vida. E sempre houve isso, esse impulso de curiosidade. E eu acho que isso é que as pessoas têm que ter, o clareza quando falam trabalho manual.
O trabalho manual ou a oficina, quando ela aparece na sua vida, não é simplesmente para encher o seu tempo, mas sim como algo pelo qual você tem um impulso, né? E aí, é claro, o tempo, quando você falou, Alexandre, ele se inverteu. Se antes eu tinha muito pouco tempo, eu agora tenho mais tempo e faço as coisas com mais vagar. Eu consigo pensar melhor sobre, projetar melhor aquilo que eu quero fazer. Eu consigo pensar melhor sobre isso, né? E isso tudo facilita muito. Eu já era naturalmente do tempo lento, fiquei mais ainda, né? E esse tempo lento é o tempo, né, que o Milton Santos, o geógrafo brasileiro, tão, às vezes, pouco falado, né, especialmente na área da psicologia, né, que ele coloca num dos textos dele, né, eu sou desse tempo lento, eu necessito ruminar as coisas, seja num texto escrito, intelectual, seja num trabalho com o qual eu esteja conectada do ponto de vista manual. Eu necessito isso, mas a curiosidade é fundamental para isso. Por isso os livros fazem parte disso. É necessário a gente caminhar nessa direção. E com relação às redes sociais, elas ocupam muito o tempo da gente, né? Eu, quando me aposentei, eu saí de praticamente todas as redes sociais, porque eu simplesmente percebi que aquilo tomava muito mais tempo. Elas tinham uma função, enquanto eu era professora, em relação aos alunos, né, a quem eu mandava material. Depois que os alunos saíram da minha vida, as redes sociais, elas foram sendo cada vez mais filtradas por mim, até o momento que eu achei melhor sair delas, entende? Não havia mais necessidade que isso entrasse na minha vida da forma como entrou. Mas algumas coisas eu acabo mantendo porque mantém a minha curiosidade viva. E eu uso o meu tempo em relação a essa curiosidade. Ontem recebi 2 livros novos para confecção de carimbos de linotipia. Estou curiosérrima para começar a fazer. O material vai chegar, talvez, semana que vem. Então, assim, estou curiosa para ver como é que é e como eu me saio, né, usando um material que vai chegar. Eu quero saber, eu quero ver como é que isso funciona. Eu acho que nós temos que pensar nessas coisas, né? Oficina não é terapia, né? Oficina, ela tem que ser pensada em função daquilo que se quer, né? Eu já fui terapeuta, e terapia é um local de trabalho e de reflexão. É necessário que se pense na terapia. A oficina tem uma outra reflexão. É necessário que se pense também, mas é um outro tipo de pensar. E isso é importante ter em vista. Uma questão, se você permite, queria complementar o que ela está falando, essa defasagem que existe hoje entre o real e o virtual, que eu acho uma coisa que preocupa muito, né? Você ter uma realidade e uma virtualidade e achar que uma automaticamente se relaciona com a outra, né? Aí eu me lembrei de uma história, alguns anos atrás, do Nelson Freire, o pianista, contando que ele ligou para um amigo dele, que era maestro, e disse para ele que tinha acabado de ouvir a melhor interpretação de Beethoven da vida dele, sem erro nenhum. Ele disse, olha, uma interpretação perfeita, não tinha erro, não tinha nada, maravilhosa. Aí o amigo dele, maestro, perguntou, mas quem é que estava tocando? Ele disse, não, ninguém estava tocando, não, era eu que estava lendo a partitura. Eu acho essa história genialíssima, porque ler a partitura é a coisa mais fácil que existe. Agora, vai tocar para ver, entendeu? Quer dizer, enquanto você está lendo, né, o modelo, e eu acho que isso hoje, uma parte enorme dos jovens não percebeu, que ele só está lendo a partitura, né? Quando ele chega lá na oficina, ele pega a madeira, aí a madeira vira outra coisa, o serrote vira outra coisa, entendeu? O artesão, a artesania dele vira outra coisa, né? E eu acho que isso hoje é uma armadilha muito grande, né?
você ficar confinado num mundo que é uma bolha, né? Que é uma virtualidade, acreditando que você é capaz de fazer coisas que não têm a ver com a virtualidade, né? Essa colocação de vocês é ótima, porque ela cria uma abertura para o terceiro item, que são as frustrações. Então, muita gente insiste nessa questão do curandeirismo, do artesanato, e esquece de falar numa coisa que é inevitável. E eu vejo acontecer isso em todos os momentos, que é a frustração. O cara, por exemplo, ele compra o martelo, compra o formão, compra a plana, ele vê o vídeo, ele cria um cenário hipotético na cabeça dele e ele vai fazer o banquinho dele. E aí ele termina o banco, senta e cai. Nesse momento, o mundo desaba. O mundo desaba e ele faz a seguinte pergunta: porra, aquele meu amigo falou para mim que esse negócio de marcenaria relaxado, eu tô danado na vida, porra. Esse negócio aí, ele só serve para me apurrinhar mais do que eu estou apurrinhado. Então, como é esse negócio de lidar com a frustração? Até quando a gente deve insistir? Deixa eu colocar por um outro ângulo. Quando você convidou a gente, uma coisa curiosa, existem coisas que a gente não para, às vezes, para alinhar formalmente assim o pensamento. Mas quando você convidou a gente começou a conversar e alinhou uma série de coisas que a gente pensou que tinha a ver com a oficina. E uma delas é essa. E aí, uma das coisas que veio claramente é o seguinte: será que a oficina, a prática, qualquer oficina, de qualquer artesania, ela pode ser transposta para outras esferas da vida? Quer dizer, aquilo que você faz ali tem a ver com a vida fora da oficina? Quer dizer, a sua capacidade de lidar com certas dificuldades, ela vai se transferir? Bom, a resposta é sim e não, vai depender da pessoa. Tem gente que realmente não consegue transpor uma experiência de um lado para o outro, porque ele acha que não tem uma coisa, não tem nada a ver com a vida, né? Quer dizer, fazer um móvel não tem nada a ver com a vida. O móvel é móvel, a vida é vida, né? Mas quando você é capaz de ler naquilo que você está fazendo indicadores para a vida como um todo, é claro que sim, claro que você passa para o outro lado. Aí eu vou na tua pergunta, né? Primeira coisa, assim, eu fiz um apanhado, começando a imaginar aquilo que a oficina te estimula e que às vezes também cria frustrações que você pode passar para o outro lado. E a primeira coisa que me ocorreu foi a noção de paciência. Quer dizer, não existe a possibilidade de oficina sem paciência. E paciência não é nada abstrato. Paciência é você saber que as coisas têm limite, saber que você tem limite. Eu tenho um grande amigo meu, Marcos Quadros, que eu já falei para você, é um marceneiro, um grande marceneiro. Eu escuto dele muitas vezes assim: é preciso negociar com a madeira, que é uma expressão muito boa. Negociar com a madeira. Se a madeira não vai responder, então você não faz. Às vezes a madeira não é aquilo que você tinha imaginado. Ora, se você é obrigado a negociar com a madeira, imagina se não é obrigado a negociar com os humanos. Então, negociar com alguma coisa significa sair de uma posição de onipotência, de que eu vou fazer aquilo que me deu na telha, e chegar no limite das coisas. O limite da ferramenta, o limite da madeira, o limite dos recursos que eu tenho, o limite do meu tempo. Isso significa paciência. O verniz não vai secar do jeito que eu quero, ele vai secar no tempo dele, a tinta também não vai secar, e vai por aí afora. Quer dizer, as coisas não se dão no ritmo que eu imponho. Eu tenho que negociar o tempo todo o que eu quero e aquilo que é possível. Então, eu acho que se a pessoa entende isso, isso é um valor, né? Isso é uma forma de lidar com a vida que pode ser transposta também, né? Maior ou menor grau. Quer dizer, a primeira coisa que me ocorre é assim, a noção de paciência. A segunda coisa que me ocorreu foi a ideia de obstinação. Não existe oficina sem obstinação, né? Obstinação é aquilo que cria um foco e você vai na direção daquilo. Você não dispersa o seu foco, né? A pessoa obstinada é isso. Obstinação, para mim, é o que define uma pessoa bem-sucedida na vida. Eu cansei de ouvir: o cara é muito inteligente,
Inteligência não quer dizer nada. Inteligência, às vezes, é uma grande capacidade de lidar com determinados dados, mas ele não sabe transpor aquilo para a realidade. E também não é obstinado. Os melhores profissionais que eu encontrei na minha vida não eram gênios, mas eram pessoas obstinadas. Eu tenho que aprender, eu vou aprender. Eu tenho que fazer, eu vou fazer. Né? Quer dizer, fazer uma tese de doutorado, por exemplo, é como fazer um móvel. Se você, na verdade, não for obstinado, ela não sai. E a obstinação implica disciplina. Né? Então, o obstinado é aquela pessoa que não abre mão daquilo. E outra coisa, deu errado, faz de novo. Eu acho que uma das grandes questões que você colocou, que tem a ver com a frustração, é isso. Nós vivemos uma sociedade em que tudo tem que ser feito com rapidez. E as pessoas querem que dê certo da primeira vez, mas nada dá certo da primeira vez. Né? Quer dizer, na verdade, o lidar com a frustração é lidar com essa incapacidade que você tem de fazer tudo dar certo rapidamente. Semana passada eu estava vendo, né, o TikTok falando que o máximo de concentração que um ser humano consegue é 30 segundos. Por isso os vídeos do TikTok têm 30 segundos, que logo depois você passa para outra coisa, logo depois você passa para outra coisa. E se você está fazendo alguma coisa de forma obstinada, disciplinada, paciente, não vai ser assim. Aliás, até eu me permito dizer, como não faço marcenaria, né, muito raro, eu faço tornearia. Um dos motivos da tornearia, para mim, é que ela é mais rápida do que a marcenaria. Quem se mete em projeto de marcenaria já sabe que tem semanas pela frente. É dias e semanas fazendo. No torno, eu não tenho a chance de, num dia só, fazer uma peça. Isso acontece. Na marcenaria, isso é extremamente raro, você começar e acabar. Quer dizer, você tem que ter um exercício de paciência. Eu vou parar agora, aí amanhã eu vou começar de novo, dali onde eu parei, entendeu? Deu errado, volta atrás, recomeça. Né? Eu acho assim, duas características de cara. A terceira que me ocorreu foi concentração, que tem a ver com essa história do TikTok. Nós nunca vivemos uma sociedade tão excitada, tão estimulada e tão dispersa. Na verdade, esse é um dos grandes dilemas hoje, né? Quer dizer, tudo tem que ser rápido, tem que ser extremamente rápido. E é claro que a oficina ensina que não pode ser rápido. Não há como ser rápido dentro de uma oficina, né? Outra característica que me ocorreu, e eu fui pensando como é que isso vai se articulando, né? Não existe oficina sem planejamento. Quer dizer, planejar as coisas, saber como se move, né? Eu e você mesmo, Alexandre, já conversamos isso muitas vezes. Os japoneses são considerados grandes mestres em madeira, mas uma das grandes sacadas dele é que eles não se movem sem planejar. Tudo é minuciosamente planejado. Aí você consegue ser rápido. Quer dizer, a tua rapidez vai depender da tua capacidade de planejamento. Né? Pensei em uma outra característica também, e eu pensei ela exatamente assim: aceitar o erro, que é a tua pergunta específica, não como fracasso, mas como desvio. Eu acho que isso podia ser uma norma. Né? Quer dizer, se você erra, não é um erro, você não errou. Você se desviou do teu caminho. E não é um erro que abarca a tua personalidade inteira. Quer dizer, você não é uma pessoa que erra. Você errou ali, naquele momento, naquela peça, naquele gesto. Né? E aí, quanto mais rapidamente você se recompõe, mais você consegue produzir, mais você consegue fazer. Aí eu me lembrei de uma história antiga do Rodin. Ele estava fazendo uma peça em barro, né? Ele já estava semanas fazendo o modelo. Quando ela estava totalmente pronta, faltando, ele esbarrou, ela caiu no chão e quebrou. Ele estava morando numa pensão e a dona da pensão, uma senhora, olhou para ele, foi limpar, né? E disse para ele: agora a segunda o senhor vai fazer com muito menos tempo. E ele registrou isso nas memórias dele. Porque é isso mesmo, né? Quando você comete um erro e avalia bem seu erro, na segunda vez você não vai levar aquele tempo todo, né? Você já cometeu os erros que tinha que cometer naquela primeira peça, né? Então já é um desdobramento, né? Bom, agora, Ariane, Oi, Ariane, posso fala para complementar gente. um pouquinho? Posso só complementar um pouquinho? Não, claro. Mas eu quero que você me diga
sobre as frustrações. As frustrações. Pois é, eu ia falar exatamente sobre isso. As frustrações Eu acho que são tem, terríveis. porque isso se complementa, Alexandre, olha só, isso se complementa com o que o Jorge falou tão bem, né? Que eu adorei essa frase dele, né? O erro não é fracasso, ele é um tipo de desvio. Se você conseguir enxergar isso bem, né? Você consegue olhar para essas frustrações de outra forma, né? Então é necessário, claro, existe uma coisa importante atualmente ainda, que tem a ver com as redes sociais também, lá, né? Ou no livro, ou do professor, ou no canal específico de uma rede social, etc. E você quer que o seu primeiro saia daquele jeito. Ou como você imaginou, né? O que é pior ainda, né? Exato, era aí que eu ia chegar também. Porque o imaginário, ele é fantástico, maravilhoso, ele é um sonho. É lindo de morrer. É como o Jorge contou aquela história. Você lê a partitura, né, e sai perfeito. Então, quando você imagina, sai perfeito. Agora, quando você vai botar a ferramenta na sua mão, coisas acontecem, né? E não necessariamente acontece bem, né? Acontecem erros. Você não tem técnica e toda ferramenta ela exige uma certa técnica. Não é simplesmente pegar o formão na mão e sair escavando a madeira. Né? Não é assim que funciona. Então, você precisa conhecer um pouco de fibra de madeira também para poder saber que quando você põe o formão numa determinada posição, você não vai tirar um pedacinho, você vai tirar uma lasca gigantesca daquilo lá. E aquilo que você tinha planejado, o desenho que estava ali, é capaz de ser comido com aquela lasca. Então, assim, é preciso entender isso, mas é óbvio que, na atualidade, né, cada vez mais a gente vê jovens, especialmente, com um limite de frustração muito baixo, né? É como se nós estivéssemos ensinando aos jovens assim, não quero me frustrar, não, eu só quero felicidade, né? Eu quero fazer e tudo dar certo da primeira vez. Então, acho que isso está faltando muito, de que a gente aprenda com os nossos erros. E eles vêm, e eles são exatamente isso, né? Eu, há uns tempos atrás, comecei a fazer tintura natural, feita de casca de jabuticaba, de amora, que eu tenho aqui em casa, né? Eu tenho jabuticabeira, eu tenho amora. Então, vi alguns vídeos, né? Mas fui atrás pesquisar, né? Por quê? Porque não é simplesmente você pegar a casca da jabuticaba, botar numa panela, cozinhar e enfiar o tecido dentro e pronto. Não, o tecido tem que a cor tem que se fixar no tecido. Bom, que fixador que se usa? Existe um fixador natural ou tem que usar um fixador químico? Né? Olha, se você está fazendo um tingimento natural e quer tudo mais natural, então você tem que ser coerente com isso que você está fazendo. Né? A ideia é que você faça essa coerência. Então, errei? Claro, e muito! Repeti dezenas de vezes, eu repeti. E anotei tudo. Isso é fundamental. Que você, como qualquer cientista faz no seu próprio laboratório, anote todos os passos para que você perceba o que você fez antes e no que você errou, para que você acerte no próximo. E se não acertou 100%, acertou 90%, no próximo vai dar 100%. E foi assim. Essa semana eu fiz um tingimento com a água do feijão que o Jorge preparou aqui em casa. E foi genial. E foi genial por quê? Porque muitos vídeos que eu tinha visto, eles usavam o feijão. E eu pensei, nossa, que desperdício de comida, né? Então, bom, vamos usar só a água da troca, a primeira água da troca, né? E usei um pouco do refúgio do feijão que eu escolhi, né? Ou seja, aqueles feijões que você não bota para cozinhar, que você escolhe e que muitas vezes joga fora, né? Então, eu escolhi, fiz essa escolha, usei a água que ele separou no primeiro banho
E deu certíssimo. Usei, depois do banho, né? Um mordente depois do banho natural, que é a pedra úmida, que é a mais, que eu considero até o momento uma das mais eficientes, além do vinagre, que também é bastante eficiente, o vinagre de álcool, né? Bastante eficiente também. E deu certíssimo, ficou um tom de um azul arroxeado maravilhoso, com às vezes algumas pequenas linhas avermelhadas, ficou lindo. Então, anotei tudo. Está tudo anotado, né? E uma pequena amostra da cor que você consegue. E eu acho que isso é o que faz a diferença, né? Você tem que errar para você acertar depois. Mas essas características que o Jorge falou são fundamentais. Persistência. Você tem que persistir, você tem que ter uma certa obstinação, você tem que ter muita paciência e saber que, se você não repetir, você não vai chegar lá. É necessário que você repita, né? Então, assim, eu faço várias experiências para conseguir chegar até onde eu quero. Eu não quero ser mestre de nada. Eu quero satisfazer a minha própria curiosidade e o meu potencial é como se fosse um desafio para mim. Eu acho que eu consigo fazer, então vou fazer. Se eu não conseguir, eu vou repetir até eu conseguir. Agora eu vou pedir uma última coisa lá para você, Ariane, para a gente terminar esse programa com aquela imagem bonita que você botou, com a panorama dos livros. Eu vou querer para gravar mostrar essa a biblioteca? Essa é só no meu escritório. Isso é só no meu é a prova escritório. maior de que eu não sou maluco. Eu não sou. Pega toda a parede. Vai para lá. Vai para lá. Aí! Eu não sou maluco, Jorge. Então já tem uma colega aí. Você também deve estar perto disso, porque está cada um no escritório, gente. Ó, isso daí é a do Jorge. A do Jorge tá. Jorge, consideração final? Eu acho que a gente tem 1 minuto aí, não sei. Hein, Paloma, tem? Eu te agradecer. Na verdade, tinha coisas para conversar, mas já que a gente está falando, né? Eu acho que uma coisa que seria interessante desenvolver melhor é exatamente o respeito pela tradição. É uma coisa que hoje, então, pouco se fala, pouco se discute. Eu me lembrei imediatamente, né, na África se diz quando um velho morre, uma biblioteca morreu com ele. Eu acho que quando um grande mestre de oficina morre, uma biblioteca vai embora com ele, porque é um número imenso de conhecimentos que, às vezes, ninguém registrou, ninguém deixou. Então, eu só queria enfatizar que, antes de fazer qualquer coisa, em qualquer área, a tradição precisa ser respeitada, não é reverenciada como algo a não ser mexido, mas ser reverenciada como algo que é um patrimônio. Se você quiser criar alguma coisa nova, crie, mas não ignore a tradição. Diante de um grande mestre que não sabe explicar as coisas como eu, o Alexandre, o Ariane conseguimos fazer, porque nós tivemos uma educação para isso, né? Ele sabe efetivamente fazer as coisas. Eu tenho um imenso respeito pelos grandes mestres. Eu venho de uma família, meu pai era operário, conheci mestres também, e eles falavam muito pouco, mas eles sabiam muito. Então, na verdade, eu só chamo atenção para o fato de que, no momento em que as tradições estão sendo devastadas, né, na verdade, como se estivesse inaugurando um mundo novo, né, uma ideia de um mundo novo, a gente voltar a ter um respeito pela tradição dos grandes mestres marceneiros, pelos grandes mestres artesãos, que, na verdade, estão desaparecendo, né, estão sumindo, né? E te agradecer muito aí pelo convite, foi um enorme prazer. A gente sente que um número enorme de questões ficou pelo caminho e outras, evidentemente, a gente vai Nós vamos conversar. retomar. Nós vamos retomar isso aí. Agora, a última frase seria: oficina vale a pena. Que bom. Seja como for. Graças a Deus. Seja como for, oficina vale a pena. Agradeço demais ter participado, adorei, e estou disponível para o próximo papo.
Tá bom, gente. Saúde lá para todos vocês. Vão comer por causa da hipoglicemia, hein? Tá bom. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado de coração. E parabéns nada, aí pelo conteúdo. Muito, muito bem abordado.